Queridos, esse é um dos textos, provavelmente, um dos eventos mais icônicos do tempo de Davi. A arca de Deus que havia sido perdida estava retornando. O povo estava dançando, estava se alegrando, foi uma comoção nacional. Todos sabiam que a glória de Israel estava sendo restabelecida, porque o símbolo da presença de Deus estaria de volta a Jerusalém. E eu gostaria de contextualizar brevemente esse texto acerca de onde estava essa arca, o que aconteceu para que a gente chegasse nesses eventos de 2 Samuel 6. Se nós retornarmos um pouco na palavra, no livro de 1 Samuel, nós vamos ver que no tempo de Eli, quando Eli era sacerdote sobre a nação de Israel, o centro religioso de Israel era a cidade de Siló. Ainda não era Jerusalém, ainda não havia Davi, ainda não tinha as conquistas de Davi. Então Siló era o centro religioso onde habitava a arca do Senhor e onde Eli, juntamente a seus filhos Hofni e Finéias, ministravam as ofertas e os sacrifícios ao Senhor. Porém, Israel estava passando por uma crise espiritual, uma crise espiritual terrível. O povo estava cada vez mais se afastando do Senhor, passando a adorar outros deuses, e nós vemos que mesmo que Samuel já fosse aprendiz de Eli, naquele tempo os filhos de Eli, Hofni e Finéias, eles exerciam um sacerdócio de forma corrupta. Ou seja, quando o povo de Israel levava ofertas para serem sacrificadas, Hofni e Finéias tiravam parte dessas ofertas para ficar para si, oferecendo só parte ao Senhor. Eles agiam de forma corrupta e aquilo estava desagradando a Deus. E aconteceu que naquele tempo irrompeu uma guerra entre os filisteus e os israelitas estavam perdendo essa guerra. Então eles pensaram consigo: nós precisamos trazer a presença do Senhor, o símbolo da glória de Israel, para o arraial de batalha, porque assim nós venceremos. Porque se Deus estiver conosco, se o favor de Deus estiver aqui, nós derrotaremos os nossos inimigos, os filisteus. Então, Hofni e Finéias, os filhos de Eli, foram encarregados de levar a arca da aliança até o arraial de batalha. E de fato, quando os israelitas viram que a arca do Senhor chegava, mesmo numa situação de estarem perdendo a batalha, eles se animaram. Começaram a cantar, começaram a gritar, e os filisteus temeram. O versículo diz que eles suspeitaram que deuses israelitas estavam chegando ao arraial de batalha, porque o povo havia se animado. Acontece que a mão do Senhor estava contra Israel, estava contra Hofni e Finéias, e naquele dia 30.000 homens morreram, entre eles Hofni e Finéias, filhos de Eli. Então o mensageiro, ele volta para Siló e ele vai até Eli para dar as notícias acerca da batalha. E ele diz: Eli, perdemos a batalha. E Eli: o que mais? O que aconteceu? Perdemos 30.000 homens e dentre eles estavam os teus filhos, Hofni e Finéias. Tudo bem, e o que mais? A arca do Senhor foi tomada pelos filisteus. E a palavra diz que, quando Eli ouve essas palavras, ele cai da sua cadeira para trás, quebra o pescoço e morre. E depois as notícias chegam para a mulher de Finéias, que, ouvindo sobre essa desgraça, ela entra em trabalho de parto. E a dor dela sobre ter perdido a arca era tamanha, que ela chama o próprio filho de Icabode, que significa nenhuma glória, porque a glória de Deus havia sido levada, porque o símbolo da presença de Deus agora estava no meio de um povo pagão. Então os filisteus, ao pegarem a arca do Senhor, eles a levam para Asdod, que era uma das suas cidades, e eles colocam essa arca dentro de um templo que era dedicado à adoração de um deus pagão, um deus chamado Dagon. E durante 2 dias seguidos eles vão até aquele templo e eles percebem que a figura de Dagon estava prostrada aos pés da arca do Senhor. 2 dias seguidos eles vão ao templo e o Deus, o ídolo, estava prostrado diante da arca. E acontece que o Senhor assolou a nação dos filisteus com tumores sobre os homens, com pragas de ratos, e eles temeram. Eles temeram o poder do Senhor dos exércitos, do Deus de Israel, e eles decidiram que aquela arca precisava ser mandada de volta para Israel. Aí nós chegamos em 1 Samuel 6. Em 1 Samuel 6 nós temos o relato dos príncipes filisteus reunidos com os sacerdotes, e eles decidiram um método. Eles arrumaram uma forma de mandar a arca de volta para Israel, colocando ela numa carroça carregada por 2 vacas. E mandaram então, juntamente com ofertas por sua culpa, a arca de volta para Israel.
Essa arca, ela chega em Bet-Semes, e o povo de Bet-Semes, vendo a arca chegar, eles se alegram, oferecem sacrifícios, cantam, quase como esse relato aqui em 2 Samuel 6, da arca em Jerusalém. Eles ficam felizes porque a glória do Senhor havia voltado para Israel. Porém, afetados por uma curiosidade, os homens de Bet-Semes, eles olham para dentro da arca, e Deus derrama sua ira sobre eles, de forma que 70 homens morrem. E o povo de Bet-Semes começa a chorar e dizer: quem poderá se colocar diante da presença desse Deus santo? Quem poderá ficar diante desta santa presença desse santo Deus? Então a arca é mandada para Kiriat Jearim, e Abinadab toma ela na sua casa, e a família de Abinadab cuida da arca da aliança, ministra ofertas de holocaustos por 70 anos, até que nós finalmente chegamos em 2 Samuel 6. Queridos, eu dei todo esse contexto para nós entendermos que existe um paralelo em 1 Samuel 6 e 2 Samuel 6, acerca de uma urgência para se lidar com aquilo que é santo. Os filisteus, eles queriam se livrar da presença de Deus, porque essa presença era tão terrível que estava assolando a nação. Davi tinha um desejo tão ardente por recuperar a presença de Deus, que ele emprega um exército de 30 mil homens para ir buscar a arca em Kiriat Jearim. Porém, nós vemos que mesmo que houvesse um desejo ardente, mesmo que houvesse uma comoção, um anseio do coração, os métodos eram ineficazes. Israel falhou na tentativa de conseguir o favor de Deus para vencer a guerra contra os filisteus. Os filisteus falharam na tentativa de tomar para si a arca da aliança, e Davi falhou na primeira tentativa de retornar a arca para Jerusalém. Nós percebemos que uma mentalidade mundana, que métodos mundanos nos distanciam, impedem um verdadeiro relacionamento com Deus. Quando nós tentamos replicar a forma como o mundo se coloca diante do santo, quando nós tentamos replicar a forma como as pessoas que não conhecem a Deus se portam diante dele, nós sofremos as consequências da separação. Nós perdemos o que temos de mais valioso, que é a intimidade com o Senhor. E por isso hoje eu gostaria de analisar com os irmãos 3 personagens de 2 Samuel 6, que nos ensinam alguns princípios acerca desse relacionamento, que esclarecem para nós que não podemos apenas ter um desejo ardente, mas nós precisamos nos portar e agir como a palavra nos ensina diante do santo, diante do nosso Deus que é santo. O primeiro desses personagens é Davi. E nós vemos aqui que Davi, enquanto rei e representante de Israel, ele não foi apenas aquele que desejou ter a arca novamente, mas ele foi o idealizador. A primeira vez que eu li esse texto de 2 Samuel 6, eu fiquei muito contrariado, pastor. Eu fiquei: Deus, mas será que Uzá pecou tanto assim? A arca ia cair no chão, né? Ia sujar, ia manchar o ouro. Será que ele estava tão errado, precisava ter fulminado o coitado? E cada vez que eu vou meditando e me concentrando mais nesse texto, cada vez mais eu percebo que aqui existe uma grande responsabilidade sobre Davi, né? E Uzá também pecou, nós veremos isso adiante, mas Davi foi um dos grandes causadores dessa tragédia, foi um dos grandes responsáveis pelos eventos de 2 Samuel 6. E Davi era um homem que a palavra fala que era um homem segundo o coração de Deus. Então seria aqui uma injustiça nós tratarmos Davi como um homem sem obediência, como um homem que não conhecia Deus, cujo coração não estava sensível à tua vontade. Porém, quando falamos de Davi em 2 Samuel 6, nós percebemos uma paixão que não foi impregnada de diligência. Uma paixão que se deixou levar pelo calor do momento, pelo desejo de reaver um artefato que era muito precioso de fato, e acabou se perdendo nos seus métodos, e acabou se perdendo no zelo, naqueles cuidados que nós precisamos ter diante da presença de Deus. E de fato, Davi era um homem que ele sabia que os métodos humanos, eles não serviam para se lidar com o santo. Você pode lembrar comigo de uma das primeiras histórias de Davi, quando ele se propõe a lutar contra Golias. Saul chama Davi, né, até a sua tenda e diz: Davi, eis aqui uma armadura, vista a minha armadura, lute com Golias pela minha armadura. E Davi, colocando aquela armadura, ele que era um menino, percebe que aquilo não serve para ele.
Ele não precisava depender dos instrumentos humanos, ele não precisava depender das artes da guerra dos homens, ele estava lutando pelo poder do nome do Senhor dos Exércitos. Então Davi, ele sai da tenda de Saul e ele vê pelo caminho pedras, e ele toma 5 pedras para si, e com essas 5 pedras ele vai lutar contra Golias. É interessante que a tradição judaica fala que essas 5 pedras tinham um motivo, que naquele tempo existiam 5 gigantes, não era apenas Golias, mas assim como existiam 5 cidades-estado dos filisteus, cada uma dessas cidades teria o seu próprio gigante, que seriam os filhos de Enaim. Então, quando Davi pega as 5 pedras, ele não estava pensando, tenho 5 chances de acertar Golias. Ele estava pensando, é um para cada, não tenho chance de erro. É um para Golias e outro para os outros 4 que estão aí, que vão vir depois. Mas Deus foi tão poderoso, utilizando Davi de uma forma tão extraordinária, que na primeira pedra, ao derrubar o primeiro gigante, o povo filisteu fica atemorizado e começam a fugir, começam a correr de medo. Posteriormente, na vida de Davi, nós também percebemos que ele deixa de empregar a razão e a sabedoria dos homens, e ele passa a pensar pela lógica de Deus, quando ele estava sendo perseguido por Saul, e por 2 vezes ele teve a oportunidade de matar Saul. Vocês podem lembrar que uma dessas vezes Saul estava na caverna fazendo as suas necessidades de costas, e Davi e os seus homens estavam escondidos dentro da caverna, e os homens diziam, Davi, essa é a sua hora, essa é a sua oportunidade, vai, mata o teu perseguidor. E Davi dizia, ai de mim, colocar as mãos sobre o ungido do Senhor. Então Davi sabia muito bem que quando nós estamos falando daquilo que é santo, quando estamos falando do reino de Deus, das coisas de Deus, nós não podemos agir segundo o padrão do mundo. Não podemos utilizar métodos humanos. E de fato, diferente de hoje, que nós pensamos que os jovens, eles são insensatos e a partir do momento que eles amadurecem, eles passam a viver com mais sabedoria, Davi percorreu o caminho contrário. Ele era um jovem que tinha muito zelo por Deus, que tinha uma sabedoria, que sabia negar as suas vontades, se despojar daquilo que ele queria para viver o que Deus queria para a sua vida. E a partir do momento que Davi envelhece, ele começa a lidar com algumas tentações do reinado, da monarquia, algumas tentações inerentes a homens que têm muito poder, e ele passa a vacilar, a dar pequenos escorregões, a pecar contra o Senhor. E eu percebo que o primeiro aplicativo da vida de Davi para nós, é que quando nós entramos no reino de Deus, quando nós passamos a viver uma vida com Cristo, nós também somos carregados, o nosso coração está cheio daquele zelo, de muita preocupação. Eu preciso orar todos os dias, eu não posso faltar um culto, eu preciso consagrar a minha família para o Senhor. Mas parece que os anos vão passando, que nós vamos ficando macacos velhos de igreja, e esse zelo ele diminui. Essa preocupação começa a encolher nos nossos corações. E eu e você que líamos a Bíblia todos os dias, devocionalmente, passamos a ler uma vez por semana, uma vez por mês. Você que orava com seus filhos todo dia, quando eles acordavam, todo dia antes de dormir, talvez você já não ore tanto mais. Você que contribuía para missões, que ia e anunciava o Evangelho e pensa agora, bem, eu já fiz a minha parte, agora é hora dos jovens fazerem a deles. Nós vamos esfriando, nós vamos caindo numa mornidão espiritual, numa estagnação. E essa é a primeira tentação que nós percebemos através da vida de Davi. Mesmo com desejo ardente no seu coração, mesmo com um amor sincero por Deus, nós percebemos que em algum lugar, em algum momento dessa caminhada, havia acontecido uma estagnação. E assim como os filisteus mandaram a arca do Senhor embora numa carroça com bois, Davi ele manda buscarem a arca numa carroça com bois. Uma arca, um artefato que desde os tempos de Moisés era carregado por levitas, por seres humanos. Já era um indicativo de que a presença de Deus ela não habitaria numa estrutura. A presença de Deus não seria carregada numa carroça, não seria carregada num templo, mas ela seria carregada por adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E eu creio que hoje nós temos tentado carregar essa presença santa, este reino de Deus, de santidade e justiça, em cima de carroças com bois, terceirizando o nosso relacionamento com Deus, terceirizando a nossa posição diante do Senhor,
utilizando métodos mundanos, pensamentos mundanos dentro do reino de Deus, dentro da igreja. E eu creio que uma das carroças que nós temos adotado em nosso tempo é justamente a carroça da religiosidade. Nós achamos que podemos capturar, transportar a santa presença de Deus nos nossos pretensos atos de justiça, na minha pretensa moralidade. Afinal, eu sou filho de pastor, 23 anos de EBD, já li a Bíblia inteira uma vez, prego para a juventude, eu estou garantido, está tudo certo. Para que mais? O que mais eu preciso fazer? Como jovem rico, né, que o pastor trouxe hoje cedo, eu já tenho cumprido todas essas coisas desde a minha juventude, o que mais, Senhor? O que mais eu preciso? O que me falta? Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, ele descreve em um dos seus livros, chamado Discipulado, um conceito de graça barata. A graça barata é aquela graça de Deus deturpada pelos homens, em que eu, com a minha boa moralidade, com a minha boa vontade, eu consigo alcançar a minha salvação. A graça preciosa, que é a graça de Cristo, é aquela que o Deus eterno se fez homem, viveu uma vida indestrutível, sofreu uma morte de cruz e assim alcançou a salvação dos homens. A graça barata é aquela graça nos tempos da igreja moderna, em que você poderia comprar um pedacinho do céu com um valor monetário. A graça preciosa é aquela graça que foi comprada na cruz a preço de sangue, a preço da morte do nosso próprio Senhor. A graça barata é aquela graça em que os homens usam o seu reino de coerção, o seu reino de religiosidade, o seu reino de pretensa moralidade para afirmar a sua salvação. A graça preciosa é aquela em que o homem entende que ele nada pode fazer para ser salvo e que ele é totalmente dependente do seu Senhor, Jesus Cristo. Nós precisamos deixar de tentar transportar a presença de Deus em carroças de bois e assumir o nosso papel enquanto embaixadores desse reino, enquanto embaixadores do nome de Cristo. A palavra fala que o nome de Deus, ele é blasfemado entre os gentios muitas vezes por nossa causa, por conta do nosso mau testemunho. A palavra fala que a nossa justiça, ela é como um trapo de imundícia, ela pouco ou nada serve. Nós somos totalmente dependentes dessa justiça que vem do alto, que não condena o pecador, mas oferece misericórdia, que não aponta o dedo, mas estende o braço. Adoradores que carregam a presença de Deus. O segundo personagem que nós verificamos nesse texto é o personagem de Uzá. A partir do versículo 3, a Bíblia nos diz: puseram a arca num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, que eram filhos de Abinadab, guiavam o carro. A passagem de Uzá pelas Escrituras é muito curta, ele aparece apenas nesse capítulo, mas nós já conseguimos saber algumas coisas acerca da sua vida. Em primeiro lugar, Uzá e seu irmão Aiô, eles eram descendentes de Abinadab, aquele homem que guardou por 70 anos a arca de Deus em sua casa. Então nós podemos inferir que Uzá, ele não era um leigo, ele não era mais um homem que foi achado pelo caminho e disseram: venha, sobe aí e guia a carroça. Mas ele era um especialista. Por toda a sua vida, Uzá tinha observado como os sacerdotes serviam diante da presença do Senhor, como eles sacrificavam, como eram realizadas as ofertas. Ele entendia. E ele foi colocado numa posição de não apenas guardar o mais precioso artefato do seu tempo, mas guiar a arca do Senhor de volta para Jerusalém. Uzá não era um qualquer. Ele tinha tempo, ele tinha experiência, ele conhecia da presença de Deus, ele conhecia da religião judaica. E sempre que eu olho para Uzá e medito sobre a vida dele, eu acabo encontrando uma identificação. Eu não sei aqui, você jovem, quem nasceu num berço cristão, vamos fazer uma breve pesquisa. Quem aqui nasceu na igreja, né? Tem família cristã, os pais trouxeram desde pequeno, levanta a mão para mim. Ok, temos algumas pessoas. Quem se converteu depois, agora levanta a mão. Glória a Deus pela vida de vocês também. E eu me identifico muito com Uzá, porque eu me lembro que desde pequeno eu corria entre os bancos da igreja. Tem alguns relatos que eu não vou citar aqui,
para preservar a minha integridade. Mas a gente vê muita coisa e aprende muito. E nós achamos que nós sabemos fazer as coisas, olha isso. Eu me lembro que desde pequeno eu sentado ouvia o meu pai pregar e imitava os trejeitos dele. Ele tocava violão, ele pregava na igreja, e hoje eu toco violão e prego na igreja, então as coisas vão se repetindo. E de tanto observar, quando eu comecei a fazer por conta própria, eu achei que eu sabia. Eu achei que eu sabia qual acorde tocar para causar aquela comoção no coração. Os músicos sabem, né? Aquele Mi menor com sétima, que daí o seu coração já estremece, já fica quebrantado. Eu achei que eu sabia quais palavras falar para que as pessoas se abrissem, se entregassem a Jesus. No tempo que eu passei em missões, eu achei que eu sabia quais eram os melhores versículos para apresentar o Evangelho. E depois eu comecei a aconselhar jovens e eu pensei que eu sabia dos melhores conselhos para guiar a juventude. E nós pensamos, queridos, que nós sabemos muito, mas a verdade é que nós não sabemos. Até acabou a bateria, eu acho que está na hora de ir terminando, né? A verdade é que muitas vezes nós nos achamos a última bolacha do pacote quando nós somos uns pobres coitados, na verdade, dependentes de Cristo. E hoje nós temos um risco muito grande dentro das nossas igrejas, é que nós achamos que nós aprendemos a... Também? Agora voltou. Nós aprendemos a fazer as coisas sem Jesus. Nós aprendemos como fazer a hermenêutica, a exegese do texto, a como fazer os 3 pontos batistas, a como pedir as ofertas, a como tocar a guitarra, o teclado, e Jesus vai ficando de lado. E o nosso zelo pela estrutura, o nosso zelo pela liturgia, pela forma, nada mais é do que um zelo de preocupações humanas. O que será que Deus zela? Qual será que é a preocupação de Deus para a sua igreja? E nós percebemos que Uzá, ele cai exatamente nesta armadilha. Por muito saber, por muito ter acompanhado, ele se acha no direito de burlar, de romper a lei de Deus para privilegiar o seu zelo. Ou seja, ele estava naquela carroça e os bois tropeçaram. Ele percebeu que a arca estava prestes a cair e naquele momento Uzá considera o seu zelo pela arca maior do que o zelo do Senhor pela sua própria santidade. Porque a palavra diz que apenas levitas deveriam tocar e carregar a arca, mas Uzá se achou no direito de burlar a lei para fazer cumprir a sua preocupação e o seu zelo. Porém, Deus considerou o zelo de Uzá uma irreverência. Deus considerou o zelo de Uzá irreverente, não suficiente, e assim ele foi condenado, e ele morreu naquela mesma hora. Eu acho que a pergunta fica para nós, queridos, o que será que Deus tem zelado? Qual será que é a preocupação de Deus para a sua igreja? Nós nos preocupamos com coisas muito triviais, com qual vai ser a cor da parede, qual vai ser o material do banco, da cadeira, como vai ser o púlpito, como vai ser a mensagem, como vai ser os ministérios. Nós nos preocupamos muito com a estrutura, mas Deus, ele se preocupa com as pessoas. Afinal, não é a estrutura que carrega a presença de Deus. Não é o templo que porta a presença do Altíssimo, mas somos nós, os seus adoradores. Nós somos o templo do Espírito Santo, nós carregamos a presença divina. É hora de pararmos de olhar para a estrutura e passarmos a olhar para os nossos corações, para aquilo que Deus valoriza. E essa é a lição de Uzá. Não importa o nosso zelo, não importa qual seja a boa intenção do nosso coração, ela precisa estar alinhada com a intenção do coração de Deus, senão não importa. Senão você pode ter muita boa vontade, você pode ter muito apego à tradição, você pode ter muito apego à história da igreja, mas você pode acabar perdendo o que Deus está fazendo nesse tempo e nessa geração. E nós jovens é a mesma coisa, às vezes nós nos preocupamos tanto com a forma, mas o culto precisava ser mais animado, precisava ter mais luz, precisava ter não sei o quê, ter uma LED, ser colorido, ter um espetáculo, um show, teatro, dança. A verdade é que tudo isso é secundário, queridos. Se nós estivéssemos aqui,
reunidos numa tenda, sem paredes, sobre chão batido, sem instrumentos, cantando a capela, mas com o coração cheio de vontade de encontrar o Senhor Jesus, já seria o suficiente. E de fato, o principal, o favorito templo de Deus, não era o templo de Salomão. Não era a grandeza do templo de Salomão, com as suas pedras preciosas, os seus ornamentos, com a sua arquitetura. Não era nem mesmo o tabernáculo de Moisés, que era o projeto original. A casa favorita de Deus era a tenda de Davi. Uma tendinha, precária. Não tinha muita coisa, não. Não tinha ouro, não tinha prata, não tinha estrutura. Mas tinham adoradores que adoravam em espírito e em verdade. E são esses que o Pai procura, são esses que Ele quer. Se com Davi nós aprendemos que a nossa paixão ela precisa ser dotada de diligência, com Uzá nós aprendemos que o nosso zelo não pode ser irreverente. Nós precisamos aprender e orar ao Espírito Santo que Ele nos ensine a zelar pelas coisas que são importantes para Deus. Em terceiro lugar, a terceira pessoa que nós vamos analisar nesse texto, já caminhando para o final, é a figura de Mical, a dignidade que despreza a Deus. Então, Mical, aqui ela é a tipologia perfeita, Mical, a esposa de Davi, a tipologia perfeita de uma pessoa supérflua, de alguém que estava apegada a superficialidades. Ela, como filha de Saul, estava acostumada com o ambiente da nobreza. Desde o início da sua vida, ela teve do bom e do melhor. A melhor vida que estava disponível para uma jovem, no seu tempo, na sua região, Mical desfrutava. As melhores comidas, as melhores vestimentas, o melhor status social, os melhores servos, as melhores experiências de vida, Mical desfrutava. E se isso fosse pouco para ela, ela ainda foi prometida em casamento a um dos maiores guerreiros de seu pai, Davi. O guerreiro mais famoso, o guerreiro mais vitorioso. E se ainda fosse pouco, a palavra declara que Davi era um jovem bonito, bem afeiçoado, ele tinha o seu charme. Mical tinha tudo o que ela poderia pensar, tudo o que ela poderia imaginar para ser feliz. E se isso ainda fosse pouco, ela viveu um dos dias mais gloriosos da história de Jerusalém, da história de Israel, que foi o dia em que ela pôde ver pelas janelas do palácio a arca de Deus voltando para Israel, a glória do Senhor sendo restabelecida sobre o seu povo. O que mais Mical poderia querer? O que mais ela poderia desejar? O que será que ela ainda não tinha? Mas Mical era uma moça supérflua. No meio de tanta vaidade, de tantos elementos estéticos, de tanta aparência, ela não conseguiria entrar em contato com as coisas que verdadeiramente têm valor na vida. Com alegria, com satisfação, com relacionamento de intimidade com Deus. Por isso que no momento em que ela olha Davi, entrando pelas portas de Jerusalém, dançando e se alegrando com os servos, o seu coração não consegue sentir alegria. Ela não consegue ter um mínimo de empatia aos seus conterrâneos, que passaram mais de 70 anos sem a arca, sofrendo porque a glória de Deus havia sido tirada do meio deles. Ela sente desprezo. A palavra diz que ela olha para Davi e ela despreza o seu marido em seu coração. E quando Davi vai ter com ela, ao final das celebrações, ela diz: mas que bonito! Que figura fez o rei de Israel dançando, se despojando das vestes reais no meio das suas servas, no meio dos seus servos, deixando a nobreza, deixando o status de um rei inatingível, de um rei superior aos seus servos, à sua nação. Que bonito que você fez, Davi, olha só, olha que legal. E Davi olha para ela e diz: muito mais farei. Muito mais eu vou me humilhar aos meus olhos diante da presença do meu Senhor. E a palavra diz que a consequência para a vida de Mical, a consequência pelo seu desprezo diante da presença do Senhor e diante do seu marido foi a infertilidade. Mical nunca teve filhos. A geração de Davi não foi contada a partir de Mical. E aí nós percebemos que quando nós valorizamos o status,
a forma, as aparências, quando nós valorizamos aquilo que o mundo nos oferece em detrimento da santa presença de Deus e do nosso relacionamento para com Ele, nós partilhamos dessa condenação de Mical, que é uma vida infértil, que é uma vida que nada pode gerar, onde não há proliferação, onde não há descendência, onde não há alegria. Alguns comentaristas dizem que possivelmente essa infertilidade de Mical não foi uma condição orgânica, né? Não foi um problema físico que ela teve, mas foi justamente o fato de que Davi não mais conseguia ter intimidade com ela. Não mais se aproximava, não mais conseguia amá-la dessa forma, porque ela havia desprezado o Senhor. E sabe, hoje nos nossos dias, na nossa igreja, nós temos vivido com algumas Micals, e muitas vezes nos comportado como Mical. A presença de Deus está disponível para nós. A sua glória está abundante sobre as nossas vidas, mas nós ficamos olhando para a aparência. As bênçãos incontáveis de Deus, de salvação, de comunhão, de um futuro, de uma esperança, de uma salvação, de um céu onde nós iremos habitar novamente, estão todos os dias diante de nós, mas nós vivemos uma vida de infelicidade, uma vida de desprezo, porque tudo que conseguimos ver é a nossa condição material. Eu não tenho o iPhone do ano, eu não tenho o tênis da Vans, eu não tenho o emprego que eu queria, eu não tenho o carro do ano, eu tenho muita conta, eu também tenho, querido, é normal. A palavra diz que no mundo nós teremos aflições, que a vida nesse mundo não é fácil, mas tem de bom ânimo, porque o nosso Senhor venceu o mundo, e nós herdamos as suas promessas em sua vitória. Nós precisamos deixar de valorizar aquilo que o mundo valoriza. Deixar de colocar o nosso coração na superficialidade das aparências, das imagens, daquilo que é exterior, para passar a viver uma vida de intimidade com Deus. A condenação de Mical foi uma vida sem intimidade com o seu marido. E a nossa condenação, se nós deixarmos a presença santa de Deus, se nós valorizarmos mais o nosso status social, mais a nossa posição diante do mundo do que a nossa posição diante de Deus, também é uma quebra, uma cisão dessa intimidade que hoje está disponível de forma gratuita. Queria te convidar a ficar em pé nesse momento, vamos orar. E para encerrar essa mensagem, para encerrar esse tempo, nós vimos que a paixão de Davi, ela precisava ser dotada de diligência, o zelo de Uzá precisava estar alinhado com o zelo de Deus, e Mical precisava abandonar a dignidade humana para se colocar, se humilhar diante do seu Salvador, e hoje nós também precisamos dar uma resposta a esse Jesus. Hoje também precisamos dar uma resposta sincera do fundo do nosso coração a esse Senhor que nos chama para uma vida de santidade, para uma vida de intimidade com Ele. Desde o início da palavra, do início ao fim, nós percebemos um Deus desejoso por contatos com a humanidade. Ele cria Adão e Eva no jardim e na viração do dia, Ele passeia com Adão e com Eva, mostrando as maravilhas da sua criação. O homem cai. Deus estabelece um sistema de sacrifícios, Ele estabelece um tabernáculo para que sua presença pudesse estar no meio do povo. Israel se desvia do Senhor. Ele manda o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para viver como homem, para estar entre nós. O próprio Deus, que é a luz que ilumina todos os homens, andou por essa terra, e nós o crucificamos. Do início ao fim, o desejo de Deus é que possamos ter intimidade com Ele. É que possamos andar juntos, é que possamos desfrutar da sua presença e da sua santidade, e nós ficamos criando empecilhos. Na oração sacerdotal, em João 17, versículo 3, Jesus diz: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E nós, na complicação das nossas doutrinas, dos nossos dogmas, da nossa religiosidade, queremos dizer: a salvação é essa, que eu esteja na igreja todos os domingos, que eu seja um bom cidadão, que eu faça isso, que eu faça aquilo. A religiosidade, ela não serve para um Deus que deseja intimidade. A distância não serve para um Deus que é totalmente pessoal. Por isso eu gostaria de convidar você nesse momento a fechar os seus olhos e clamar ao Senhor Jesus.
Venha o teu reino, Maranata, não podem ser apenas palavras que nós dizemos da boca para fora. Não pode ser apenas uma frase bonita que mostra que nós somos cristãos, que nós somos santos, que nós amamos ao Senhor, mas ela precisa ter significado, ela precisa ter significância. Então, nesse momento, eu te convido a orar para o Senhor, pedindo que o Espírito Santo possa te guiar neste caminho de intimidade. Talvez assim como Davi, você tenha uma paixão muito grande, um desejo no seu coração, mas tenha faltado diligência, tenha faltado conhecimento bíblico, fundamento, raízes mais profundas na palavra de Deus, para conhecer e entender a vontade de Deus e cumprir ela em sua vida. Talvez como Uzá, você tenha se apegado muito a um zelo pela estrutura e pelas coisas, e tenha perdido a capacidade de ver o que Deus se preocupa, o que está preocupando o coração do Senhor quanto à sua igreja. Ou talvez como Mical, você precisa abandonar o mundo, as suas riquezas, os seus prazeres, abandonar uma vida de superficialidade, se entregar totalmente ao Senhor Jesus. E hoje o chamado de Deus para as nossas vidas é esse, é uma entrega integral. Talvez exista uma área da sua vida sobre a qual Jesus ainda não é Senhor. Talvez exista uma área, talvez seja a sua família, algum relacionamento, a área financeira, o seu trabalho, talvez seja alguma coisa que está aí preocupando os seus pensamentos, afligindo a sua alma, e você não tem permitido que as mãos curadoras de Cristo toquem. Não tem permitido que o agir transformador do Espírito Santo remolde, quebre, reconstrua, reedifique. Então eu te convido nesse momento a abrir o seu coração diante de Deus, aquele que nos sonda, aquele que nos conhece, e que possamos nos entregar verdadeiramente a esse Senhor que nos amou e se entregou por nós. Senhor Jesus, amado da nossa alma, nosso Salvador e nosso Senhor, enquanto igreja, Pai, enquanto corpo, teu corpo, tua noiva, tua igreja, nós queremos clamar hoje, pedindo que o teu Santo Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, venha operar uma obra no nosso coração, Deus. Nós cansamos de viver uma vida distante de Ti, Senhor. Não possamos passar mais nenhum momento, nenhum dia nessa terra sem desfrutar a plenitude da Sua presença, sem desfrutar da intimidade contigo. Nesse momento, no som do Espírito Santo, aponta dentro de nós aquelas coisas que estão em conformidade com a Sua palavra, aponta pecados, Pai, aponta sementes de pecados, aponta comportamentos, situações, coisas que nós precisamos mudar, coisas que nós precisamos abandonar para Te servir de melhor forma, para Te encontrar, Senhor. Encontre em nós, Jesus, algo de valor. Nos capacita a orar, nos capacita a ler a Bíblia, nos capacita, Senhor, a jejuar, nos capacita a ser igreja, Pai. Nós nada podemos sem Ti. Nós nada podemos sem Ti, Senhor. Nos traz a consciência dessa nossa pequenez, dessa nossa necessidade, Pai, do quanto nós precisamos do Senhor. Não podemos viver uma vida fazendo as coisas sem o Senhor. Não podemos pregar esse evangelho da salvação sem o Teu nome, Jesus. E ai de nós que tenhamos blasfemado o Teu nome entre os gentios por conta de maus comportamentos, por conta de maus testemunhos. O pedido da Tua igreja hoje, Pai, da Tua juventude, de nós que estamos reunidos aqui, é que o Senhor opere nos nossos corações uma obra duradoura, uma obra de arrependimento, que o Senhor nos reconduza a esse primeiro amor por Ti, que o Senhor nos reconduza a essas primeiras obras,
Que assim como o Senhor Jesus não mediu esforços e deu a sua vida por nós, hoje nós possamos dar toda a nossa vida, 100% de quem nós somos, para o Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Não para que nós, Pai, não para que a Igreja Batista, não para que o Ministério de Jovens seja reconhecido ou tenha alguma fama, mas para que o Seu nome resplandeça sobre o mundo, para que o Seu nome resplandeça sobre os perdidos e a Sua salvação possa ser espalhada por toda a face da terra. É assim que nós pedimos, nos colocamos diante do Senhor, Pai, esperançoso de que o Senhor ouve a nossa oração e é fiel para completar essa obra que tem começado em nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Você pode se sentar um pouquinho. Obrigado, viu, Azaf? Benção demais para as nossas vidas. Essa palavra